O estoicismo. Uma filosofia antiga para uma vida melhor. O estoicismo é uma das mais influentes filosofias da antiguidade, com uma abordagem única para a vida que continua relevante nos dias de hoje. Fundado na Grécia no início do século III por Zenão de Cítio. O estoicismo floresceu na Roma antiga e influenciou pensadores, líderes e pessoas comuns em todo o mundo. Mas o que exatamente é o estoicismo e como ele pode nos ajudar a viver uma vida melhor? Vamos explorar essa filosofia em detalhes. O fundamento do estoicismo. Em seu cerne, o estoicismo é uma filosofia que enfatiza o desenvolvimento do caráter e a busca da virtude como caminho para a verdadeira felicidade. Os estoicos acreditavam que somos responsáveis por nossas reações e escolhas, mesmo que não tenhamos controle sobre os eventos externos. A relação entre o estoicismo e o imperador romano Marco Aurélio é muito íntima e significativa. Marco Aurélio é frequentemente considerado o imperador filósofo por causa de sua profunda adesão ao estoicismo, e sua influência na promoção dessa filosofia durante seu reinado. Os ensinamentos de Marco Aurélio. A sabedoria de valorizar o presente e deixar de se preocupar com o futuro e o passado. Uma vez, o homem mais poderoso do mundo, conhecido como Marco Aurélio, buscou viver de forma virtuosa, seguindo os princípios estoicos. Ao contrário de muitos imperadores romanos, ele não se entregou aos muitos prazeres aos quais tinham acesso, como o excesso de vinho e os espetáculos sádicos no Coliseu. Em vez disso, Marco Aurélio estava determinado a cumprir a tarefa que o destino lhe reservara de servir à humanidade. Ele se importava profundamente em cumprir esse propósito, mas para fazê-lo, precisava valorizar menos aquilo que não merecia ser valorizado. E podemos afirmar, são muitas as coisas que não merecem essa atenção. Um dos conceitos essenciais do estoicismo é a divisão entre o que podemos controlar e o que não podemos, como o manual de Epicteto claramente explica. A maioria das coisas, se não todas, além de nossas próprias ações, não está sob nosso controle. Isso significa que devemos renunciar ao controle sobre o mundo exterior, não necessariamente evitando-o, mas reconhecendo nossa influência limitada sobre essas coisas. Se não o fizermos, criamos um fardo desnecessário para nós mesmos. Quando a vida nos machuca, muitas vezes é porque nos importamos com coisas sobre as quais não temos controle, permitindo que elas nos dominem e nos manipulem como marionetes. Então, culpamos os manipuladores por controlar nossos cordões quando, na verdade, permitimos que eles o façam. No entanto, se deixarmos de nos importar com essas questões externas, eles perdem o poder sobre nós, e estaremos mais tranquilos. Para Marco Aurélio, não se perturbar com coisas fora de seu controle permitia que ele enfrentasse as muitas responsabilidades e desafios que vinham com seu papel de imperador. Ele podia se concentrar na tarefa que acreditava ter sido designada pelos deuses. Para Epicteto, isso significava liberdade para outras pessoas, a liberdade de não serem afetadas por forças externas. Pode ser uma maneira de se concentrar em metas que realmente importam ou, para outros, simplesmente um caminho para uma vida feliz e despreocupada. Quando a vida se torna dolorosa, em que coisas devemos parar de nos importar e como fazemos isso? Este vídeo é uma exploração e interpretação livre da filosofia de Marco Aurélio sobre como se importar menos com coisas que não valem a pena serem valorizadas em suas meditações. Marco Aurélio repetidamente diferencia entre o presente, o passado e o futuro. Em cada categoria, o antigo imperador romano tem coisas valiosas a dizer sobre como nos importamos demais com elas ou de maneiras erradas ou com coisas erradas. Para maior clareza e estrutura, começaremos com o futuro. Como Sêneca já afirmou, sofremos mais em nossa imaginação do que na realidade de nossas vidas. Isso implica que nossos pensamentos sobre o futuro são a fonte de nosso sofrimento. Quando se trata do futuro, nossa imaginação costuma se descontrolar, inventando inúmeros cenários do que poderia acontecer, mas provavelmente nunca acontecerá. Antecipadamente, pensamos em como lidar com possíveis resultados enquanto trememos diante da ideia de não saber como o futuro será, ou como as coisas acontecerão em nossas vidas.
Em alguns casos, o que acontece é exatamente o que antecipamos, mas, em muitos outros, o destino nos surpreende, sobrecarregando-nos com eventos que não poderíamos ter previsto, sejam eles melhores ou piores. Por exemplo, poderíamos ter passado anos nos preparando para uma aposentadoria bem merecida, que não aconteceu antes do primeiro dia de nossos anos dourados, ou um diagnóstico de um câncer mortal que nos dá apenas alguns meses de vida. A possibilidade de tais eventos leva muitos a se preocuparem continuamente com o que de melhor ou pior pode acontecer. No entanto, quando a vida nos machuca, muitas vezes significa que nos importamos com coisas sobre as quais não temos controle, e ao fazer isso, permitimos que elas nos controlem e brinquem conosco como marionetes. Portanto, culpar os manipuladores por manipular nossos cordões quando na verdade, permitimos que eles o façam. No entanto, se pararmos de nos importar com essas questões externas, eles perderão o poder sobre nós, e estaremos mais tranquilos. Para Marco Aurélio, não se perturbar com coisas fora de seu controle, permitia que ele enfrentasse as muitas responsabilidades e desafios que vinham com seu papel de imperador. Ele podia se concentrar na tarefa que acreditava ter sido designada pelos deuses. Para Epicteto, isso significava liberdade para outras pessoas, a liberdade de não serem afetadas por forças externas. Pode ser uma maneira de se concentrar em metas que realmente importam ou para outros, simplesmente um caminho para uma vida feliz e despreocupada. Quando a vida se torna dolorosa, em que coisas devemos parar de nos importar e como fazemos isso? Este vídeo é uma exploração e interpretação livre da filosofia de Marco Aurélio sobre como se importar menos com coisas que não valem a pena serem valorizadas em suas meditações. Espero que esta versão atenda plenamente às suas expectativas. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, pois isso desempenha um papel fundamental em nosso entendimento de que este conteúdo está sendo altamente apreciado e valorizado.